Olá, vamos programar mais um pouco? Algumas aulas atrás, quando eu mostrei como construir o Fibonacci recursivo, eu fiz uma aula também dizendo por que você não deveria utilizar o Fibonacci recursivo. E aí eu disse que seria uma experiência interessante fazer o Fibonacci nas duas versões, tanto o recursivo quanto o iterativo, e calcular aí quanto tempo cada um desses algoritmos levava para rodar, para executar na sua máquina. Então é esse exercício que nós vamos fazer aqui hoje. Chega mais! Eu vou criar aqui então duas funções para calcular o Fibonacci. Uma de forma recursiva e uma iterativa. Vamos fazer então primeiro a recursiva. O nosso retorno vai ser do tipo int. Eu vou chamar de fibo recursivo. Nós vamos receber então o n, que é o número que a gente deseja calcular, o enésimo termo da sequência, e como ele vai ser recursivo, vamos então para os nossos casos bases, os nossos pontos de parada. Se o usuário digitar n, ou se o nosso n for igual a 1, significa que o usuário quer saber então o primeiro termo da sequência de Fibonacci, certo? Então, returne 0, porque 0 é o nosso primeiro termo da sequência de Fibonacci. Se não, temos aqui o nosso else, e aí dentro do nosso else, lembra, a sequência de Fibonacci ela inicia com dois termos. O primeiro termo é o 0, o segundo termo é o 1. Então aqui eu vou ter outro if, outra decisão. Se n for igual a 2, eu sei então que o usuário está querendo o segundo termo. Então, retorne 1. Se não, nós teremos aqui o nosso else, e aqui agora nós teremos a nossa chamada recursiva, return, e aí eu vou fazer uma chamada para essa minha função, fibo recursivo, passando n-1, mas eu vou ter então aqui a minha segunda chamada recursiva com n-2. Então essa daqui é a função para calcular o Fibonacci recursivo. Vamos agora fazer uma função para calcular o Fibonacci de forma iterativa. Int, e aí novamente eu vou chamar de fibo, só que agora fibo i, Fibonacci iterativo. Nós também vamos receber aqui o nosso n, e aqui dentro agora então eu vou fazer o cálculo, só que de forma iterativa. Aqui também eu já posso começar fazendo alguns testes, porque se o usuário deseja o primeiro termo, então nós podemos colocar aqui um return 0. Contudo, perceba que esse padrão aqui ele vai se manter, é muito semelhante, né? Então, contudo, pode ser que ele não queira o primeiro. Então, novamente, vou fazer aqui um teste. Pode ser que o usuário queira o segundo termo. Neste caso, return 1. É o nosso segundo termo. Porém, e aqui agora que vem a nossa iteração. Pode ser que ele queira um outro termo, e aí tem diversas formas de fazer isso aqui, ok? Eu vou criar aqui a minha maneira. Eu vou criar algumas variáveis locais aqui, int a começando com 0, que é o primeiro termo, b começando com 1, que é o segundo termo, e aí eu vou criar aqui uma variável c e uma variável i inicializada em 2, e aí já você vai entender o porquê dessa variável i. Como agora eu tenho as variáveis a e b com o primeiro valor e o segundo valor, eu vou trocar aqui para a variável a e aqui para a variável b. Então, se o usuário quer o primeiro valor, eu retorno o valor de a, que é 0. Se não, se o usuário quiser o segundo, eu retorno o valor de b, que é o segundo. Agora, se ele não quer nem o primeiro nem o segundo, se ele quer um termo mais à frente, eu vou utilizar aqui então o while enquanto, e aí aqui dentro eu vou fazer o cálculo desse termo que o usuário deseja. E aí, qual o teste que eu vou fazer aqui? Enquanto i for menor do que n. Então, é por isso que eu inicializei o meu i com 2. Perceba, eu já tenho o primeiro e eu já tenho o segundo. Então, eu já tenho dois termos calculados. Enquanto i for menor do que n, eu agora vou fazer os passos de forma iterativa. Eu tenho o primeiro e o segundo, então eu vou começar a calcular o terceiro e colocar na nossa variável c. Então, c
vai receber A mais B, só que agora eu vou fazer algumas trocas, porque eu quero manter nas variáveis A e B sempre os dois últimos valores mais recentes que eu tenho. Então, se eu acabei de calcular aqui o terceiro valor, esse é o terceiro, B possui o segundo e A possui o primeiro, certo? Eu vou jogar o valor de A fora. Como que eu faço isso? A vai receber o valor de B e B vai receber o valor de C, que eu acabei de calcular. Então, perceba, A e B continuam tendo os dois valores mais recentes, ok? Só que agora eu preciso incrementar minha variável I. Eu acabei de fazer um novo cálculo, certo? Eu acabei de descobrir mais um termo. Então, eu incremento I. Então, perceba, se o usuário quiser o número 3, o terceiro termo da sequência, 3 é igual a 1, falso, vem para o else. 3 é igual a 2, falso, vem para o else. 2 é menor do que 3, verdadeiro. C vai receber A mais B. A é 0, B é 1. 0 mais 1 é 1. Então, A vai receber B, que é 1. B vai receber C, que também é 1. E aí eu incremento I para 3. 3 é menor do que 3? Falso. Quem que eu retorno agora? Perceba que eu tenho duas possibilidades. Eu posso retornar tanto B quanto C. Eles possuem aí o valor mais atual que eu acabei de calcular. Eu então vou colocar aqui um return e vou retornar o C, que possui aí o valor mais recente que eu calculei. Então agora, olha só, eu já tenho a função para calcular o Fibonacci recursivo e eu já tenho a função para calcular o Fibonacci de forma iterativa. Eu preciso agora, aqui no main, chamar essas duas funções, porém, além de chamar, eu não quero simplesmente o resultado, eu quero fazer uma marcação de tempo. E aí, novamente, se você for para a internet, se você jogar no Google como calcular o tempo de execução do meu programa, você vai encontrar diversas formas diferentes. E aí, não se preocupe tanto com qual está correta e qual está mais correta, qual está menos correta. O que você tem que entender? Primeiro, você tem que entender, logicamente, a forma como está sendo calculado esse tempo e entenda que aqui, o que eu quero mostrar aqui não é um benchmark, não é o real tempo de execução que o programa está sendo executado na minha máquina. Até porque eu tenho aqui o programinha que eu estou usando para gravar a tela, eu tenho outro programa de áudio que está capturando o áudio do meu microfone. Então, esse tempo aqui tem um delay. E esse tempo pode variar muito de máquina para máquina. Se você pega um Core i5 antigo, vai dar um resultado. Um Core i3 mais moderno pode dar um resultado melhor. Então tem uma série de detalhes, uma série de características que pode influenciar nesse resultado. Então, por que eu estou dizendo isso? Nunca compare o tempo de execução do seu programa na sua máquina com o tempo de execução do seu programa em outra máquina. Isso vai variar muito de máquina para máquina, o que está rodando naquela máquina enquanto o seu programa é executado. Então, tenha sempre isso em mente. Para calcular o tempo de execução do seu programa, é sempre na mesma máquina e o ideal é com a menor quantidade possível de programas executando. Então, pare antivírus, desabilite a internet, deixa o menor número possível de rotinas em execução. E aí então você faz esse cálculo, você faz essa contagem do tempo que nós vamos fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade eu já fiz aqui o include do time.h. Nós novamente vamos precisar dessa biblioteca aqui. Agora, aqui dentro do main, eu vou colocar aqui dois printfs, porque são dois printfs muito semelhantes. Olha só, eu vou colocar aqui um texto Fibonacci iterativo. E aí eu quero então imprimir aqui o resultado da nossa função Fibonacci. E aqui então eu vou chamar a minha função Fibonacci iterativo, passando um determinado valor aqui para essa função. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colocar ela aqui abaixo, só que agora eu vou utilizar aqui recursivo. Pronto, e aqui eu vou chamar a minha função Fibonacci recursivo. Só que eu não vou colocar um valor diretamente aqui não. Eu vou criar aqui uma variável inteira, n, vou inicializar essa variável com 30, e aí é essa variável que eu vou mandar aqui para as duas funções, n
e n. Pronto. A princípio, vamos ver se ele está calculando corretamente. Eu vou pedir aqui o terceiro termo. O terceiro termo é o número 1. Vamos ver se vai funcionar. Ok, perfeito. Perceba que as duas funções retornaram o mesmo valor. Então, se eu pedir o 4 é o número 2, o quarto termo. Ok. O quinto termo é o número 3. Então, ok. Agora que eu garanti que a função está funcionando corretamente, eu vou colocar aqui um número bem grande. Por exemplo, 30º. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, olha só. A nossa função Fibonacci vai ser executada quando chegar aqui nesse printf, certo? Vai ser impresso esse texto aqui e aí o computador vai aguardar a função retornar um valor para imprimir esse valor aqui. Então, basicamente, a ideia é obter o tempo do computador, do relógio do computador antes do printf e o tempo após a execução do printf. E aí eu tenho uma funçãozinha que vai então dar essa diferença entre o tempo final e o tempo inicial em segundos. Para isso, nós vamos utilizar um tipo de dado especial, o tipo time_t. Perceba que ele aparece aqui abaixo. Esse tipo, então é esse tipo aqui que nós vamos utilizar. Perceba que ele ficou azul, assim como o int. Então ele é um tipo aqui dentro da linguagem C. E aí eu vou criar então o time ini e o time fin. Perceba que agora eu tenho duas variáveis desse tipo time_t. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar ou obter a hora do computador, o tempo do computador antes do printf. Então, eu vou usar o t início. Como que eu faço isso agora para obter o tempo do computador? Time, a nossa função time, passando aqui dentro, null. Opa, é null. Pronto, é esse primeiro parâmetro aqui. Feito isso, eu peguei aqui o tempo do computador no início. Agora eu quero pegar no final. Então, t fin, vou fazer a mesma coisa. Time null. Feito isso, eu vou colocar outro printf aqui. E agora eu quero então calcular esse tempo em segundos. Eu vou colocar aqui um _t, uma tabulação. E eu vou apresentar tempo em segundos. Essa função que a gente vai utilizar, ele retorna um número real. Então, vamos utilizar aqui o %f e aí eu vou saltar duas linhas. A função que a gente vai utilizar aqui agora é essa função aqui, diff, e aí perceba que ela já aparece aqui, difftime, que é a diferença entre tempos. E aí, para calcular essa diferença, eu vou passar primeiro o tempo final e depois o meu tempo inicial. E aí, segundo eu encontrei na literatura, o retorno dele representa o tempo gasto entre início e fim em segundos. Agora, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa, só que aqui para a nossa função recursiva. Então, eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, vou colar aqui acima, novamente eu estou pegando o tempo do computador, aqui nesse momento, e agora eu vou copiar essas duas linhas, porque eu quero fazer exatamente a mesma coisa após a finalização da função recursiva. Eu novamente vou pegar o tempo final, e aí eu vou calcular aqui a diferença entre início e fim. E aí você vai ficar surpreso com uma coisa. Nós não vamos conseguir medir ou calcular o tempo para Fibonacci iterativo. Por quê? Ele é muito rápido. Olha só, se o n for 1, eu já tenho o valor aqui. Se o n for 2, eu também já tenho o valor aqui. Agora, imagine que o usuário digite aí, por exemplo, 50. Ele quer o 50º termo da sequência. Nós já temos 2, certo? Ele vai fazer o cálculo aqui de 48 termos. Então, isso é muito rápido. Contudo, você vai ficar surpreso agora como que a nossa função recursiva vai demorar para dar alguns resultados. Por quê? Se o usuário digita 50, olha só, nós vamos calcular o fibo de 49 mais o fibo de 48. Nós vimos que dentro desse fibo de 49, ele também vai calcular o fibo de 48 e 47, aí depois o de 48, o de 47, o de 46. Então vai ter muita repetição, muitos cálculos repetidos, centenas de cálculos repetidos.
E aí isso vai ficar evidente agora no tempo de execução desses algoritmos. Então, olha só, aqui eu estou chamando iterativo, aqui eu estou chamando recursivo, identifiquei ele aqui, identifiquei ele aqui. Vamos rodar o nosso programa então? Perceba, eu estou passando aqui, o nosso n vale 30. Então, eu estou querendo o 30º termo da sequência de Fibonacci. Então, vamos compilar o nosso programa. E aí, perceba que por enquanto o nosso tempo não deu diferença. Olha, temos o mesmo valor e por enquanto nós temos 0 segundo nos dois tempos. Ok, vamos alterar aqui para 35. Eu vou compilar novamente porque eu alterei o valor da variável. O nosso tempo ainda está zerado. Vou alterar agora para 40. Vou compilar novamente. E aí perceba que já deu uma diferença aqui. Olha, no iterativo continuou com 0 segundo, mas o recursivo ele já está dizendo que gastou aqui 1 segundo na minha máquina para calcular. Vamos ver agora 45? Perceba, de 40 para 45 não é uma diferença tão grande, certo? Para o iterativo, isso aqui é uma diferença de 5 cálculos. No recursivo, isso aqui dá uma diferença de algumas centenas de cálculos. Olha só o tempo que vai ser necessário agora. Vou compilar aqui o programa. Temos aqui o iterativo e perceba que o nosso programa está calculando, está rodando. Olha só, 9 segundos. Perceba que para o 40 foi 1 segundo, para o 45 foram 9 segundos. Perceba que o iterativo continua com 0 segundos. E aí eu vou tentar algo aqui agora, olha só. 50, só que aqui nós teremos outro problema. Eu vou compilar aqui o meu programa. E aí, olha só, eu vou deixar ele rodar para a gente ver o tempo final, mas você percebeu que ele está dizendo que o 50º termo da sequência de Fibonacci é um número negativo? Se você está acompanhando o meu curso lá desde o início, desde a aula 1, você já deve se lembrar o que isso aqui significa, certo? A questão é que o 50º termo da sequência de Fibonacci é um número tão grande que ele não cabe em um inteiro, uma variável do tipo int. Lembra, uma variável do tipo int possui 4 bytes de memória. Esse número é tão grande que ele não cabe em 4 bytes de memória. O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Nós podemos então tentar utilizar nas nossas funções o tipo long int, que aí nós teremos 8 bytes de memória. Mas enquanto isso, perceba, o meu computador está processando o 50º termo da sequência de Fibonacci. Perceba que ele não travou, ele continua executando, tentando chegar aí a um valor. E aí perceba que o resultado que nós temos aqui é exatamente o mesmo, porque todas as duas funções estão utilizando o tipo int. Então, o tipo int, 4 bytes, não é suficiente para armazenar esse número. Já já nós vamos resolver isso. Mas perceba, enquanto a função iterativa gastou 0 segundos, a função recursiva gastou 95 segundos. Gente, isso é uma diferença absurda. É um tempo muito grande se comparado aqui com a função iterativa. Agora, vamos resolver isso aqui? Está muito feio isso aqui. Como que a gente pode resolver isso então? Bom, a primeira coisa, aqui na função recursiva, eu vou dizer então que agora eu não tenho um inteiro, simplesmente um inteiro. Eu tenho um long int. Então, long int, um inteiro padrão, tem 4 bytes, aqui na maioria das arquiteturas modernas. Se eu utilizo o operador long int, nós teremos agora 8 bytes. Então, perceba que a quantidade de memória para armazenar o nosso número inteiro vai dobrar. Então, aqui na função recursiva, eu só preciso fazer isso. Aqui na função iterativa, eu também vou colocar long int na frente do retorno, só que olha só, as minhas variáveis a, b e c, perceba que eu vou salvando os valores que eu vou calculando nas variáveis a, b e c. Então, essas variáveis também têm que ser long int. Se não, perceba, eu vou calculando. Quando chega lá no final, a minha variável c vai receber o valor do 50º termo. Se ela for do tipo inteiro, a gente vai continuar tendo o mesmo problema. Porém, a minha variável i, eu apenas estou contando terceiro, quarto, quinto, até 50.
então ela vai ser do tipo inteiro normal, para a gente economizar a memória aqui. Feito isso, ainda precisa de um detalhe. Olha só, a nossa função está retornando agora um long int, então eu vou colocar aqui LLD, long int. E o mesmo eu vou fazer aqui, LLD. Vou salvar o meu programa e agora eu vou executar ele novamente. Então perceba que agora nós não temos um resultado negativo aqui, então nós temos realmente o 50º termo da sequência de Fibonacci, que é o número 7.778.742.049. E enquanto isso, a nossa função recursiva está aí calculando esse valor. Na hora de editar a aula, eu vou recortar, eu vou tirar esse tempo aqui e já vou pular para o final. Enquanto eu vou esperando aqui o processamento do Fibonacci recursivo, deixa seu like nessa aula, vai, isso é tão importante para o canal que você não faz ideia. E se inscreva se você não é inscrito ainda, aproveita esse momento. Finalizou e olha, nós temos aqui agora 99 segundos. Lembra que da vez passada ele deu 95 segundos? Então se você realmente quer saber quanto tempo aproximado um determinado algoritmo gasta para ser executado na sua máquina, o ideal é que você execute ele várias vezes, que você anote esses tempos aqui e no final você calcule uma média. Então esse é o mais próximo que você vai conseguir chegar. Mas esse não é o objetivo aqui. O meu objetivo aqui é mostrar que enquanto o Fibonacci iterativo gasta 0 segundos para calcular o 50º termo, o Fibonacci recursivo está gastando aí entre 95 a 99 segundos. É uma diferença absurda, é muito grande. E aí, ficou com alguma dúvida aqui nessa aula, neste exercício interessante aqui de cálculo de tempo? Se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E se você não deu like nessa aula ainda, deixa seu like aí, vai, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.